Meus amigos, sejam todos novamente muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. E vamos pedir a Deus, não é? Que enche esse nosso dia com muita serenidade e muita harmonia também. Um dia assim cheio de paz. Hoje nós vamos mergulhar com um pouco mais de profundidade na ciência espírita. Nós vamos estudar nós espíritos ligados ao mundo material. Vamos compreender nesse estudo o que é que traz vida aos corpos orgânicos. Por exemplo, gente, se nós pegarmos uma simples folha de uma planta e rasgarmos, porque se nós juntarmos novamente suas partes, ela jamais vai ter vida. Alguma coisa foi embora e fez com que aquela folha, aquela simples folha, perdesse a sua vitalidade. O que então foi embora? Nós vamos compreender isso no nosso estudo. Então, partindo do início, nos ensinam os espíritos superiores que existem dois elementos gerais no universo: espírito e matéria, que na fala deles é energia radiante condensada. E acima do espírito e da matéria, Deus, Criador, inteligência suprema e que criou tudo e todos. Então os espíritos nos ensinam, vamos começar então tratando sobre a matéria, sobre os corpos orgânicos. Os espíritos nos ensinam que o elemento material primário de todo o universo é o fluido cósmico universal. É a matéria elementar de todo o universo. Então, tudo aquilo que não é espírito, nem é Deus, é matéria. É energia radiante, mais ou menos condensada. Então, nós vamos começar a entender que o nosso corpo físico é fluido cósmico universal, é energia radiante condensada. No livro Céu e Inferno, os espíritos dizem assim: o corpo físico é um invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Ou seja, gente, o corpo físico é um grande presente divino, não é? É a nossa morada temporária para que a gente possa então se desenvolver e executar as tarefas necessárias ao nosso próprio crescimento e ao crescimento do globo que gentilmente nos acolhe nesse espaço de tempo. E nós espíritos, qual é o conceito que nos dá a ciência espírita? O espírito é o princípio inteligente do universo. É um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Veja que esse conceito ele é bastante abrangente quando fala de nós espíritos. Então, nós somos espíritos que temporariamente nos ligamos a um corpo físico. Quando nós estamos no mundo espiritual, a ciência espírita diz, são espíritos desencarnados. Quando nós nos ligamos a um corpo físico temporariamente, a ciência espírita chama então de alma encarnada. Considerando que nós somos espíritos muito sutis, princípio inteligente do universo e de uma sutileza infinita, os espíritos dizem que para nos ligarmos a um corpo físico, devido à nossa sutileza, o espírito precisa então de um agente intermediário que eles chamam de perispírito. Então, o perispírito nem é espírito, nem é Deus. Então, é também fluido cósmico universal especializado, sutil, tanto que os corpos físicos nós os sentimos, nós tocamos, nós sentimos a presença do corpo físico. O perispírito, que é o corpo do espírito, esse é de uma energia condensada, mas muito mais sutil e não visível a olho nu.
Vamos para o conceito. O perispírito, então, formado de fluido cósmico universal, sutil, é o corpo do espírito. Arquiva nele, no perispírito, todas as percepções e sensações vivenciadas pelo espírito em suas jornadas, e funciona o perispírito como modelador na formação do novo corpo, imprimindo neste todas as características próprias ali registradas, detalhes fisiológicos, inclusive certas limitações necessárias para o resgate e crescimento do espírito que retorna ao mundo material. Liga-se o perispírito, então, molécula a molécula do corpo físico. É um conceito bem amplo que nós vamos detalhar um pouquinho. Então, cada vivência nossa, gente, de espírito, a cada nova encarnação, nós vamos registrando no nosso perispírito todas as sensações, todas as experiências vividas por nós, tanto as positivas quanto as vivências mais negativas também. Tudo fica registrado no perispírito. Então, quando nós vamos reencarnar, é o espírito quem vai se ligar ao novo corpo físico. É o espírito quem preside a formação do novo corpo físico. E é o perispírito que serve de modelo para o novo corpo que está se formando. Se é necessário para o espírito, para o seu crescimento, algumas limitações no corpo físico, a matriz dessas limitações estão aonde? No perispírito, que é o corpo sutil do espírito. Então, quando nós vamos criar um novo corpo físico, o modelador, chama-se até modelador plástico pelos espíritos, é o nosso corpo espiritual, é o nosso perispírito, que também é formado de fluido cósmico universal. E por fim, gente, nós vamos começar a compreender que o perispírito, ele é absorvido do fluido cósmico que envolve o planeta onde nós vamos nos encarnar. Robson, então, quando a gente vai de um plano inferior para um planeta mais superior, reencarnar ali, sim, desse novo planeta, nós adquirimos então fluido cósmico universal mais sutil ainda e formamos o nosso novo corpo espiritual, que é o perispírito. Então, em resumo, o espírito, para ligar-se à matéria mais densa, condensada, tem esse agente intermediário que nós chamamos de perispírito. Uma vez deixada a matéria mais densa fica na natureza e o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, segue conosco na viagem de retorno. Pois bem, quem é que dá então vida aos corpos orgânicos? É o espírito. Os corpos orgânicos têm vida desde o reino vegetal, passando pelo reino animal e chegando ao reino hominal. Resposta dos espíritos. Quem dá vida ao corpo, aos seres orgânicos? Os espíritos dizem assim: os corpos orgânicos possuem uma força íntima que produz o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Qual a causa, então, da animalização da matéria? Sua união com o fluido vital. Então, presente no ser vivente, inexiste nos minerais, ou seja, está nas plantas, está nos animais, está nos homens. Então, todo o corpo orgânico, diz aqui, o fluido vital, que é uma especialização também do fluido cósmico universal, está presente no ser vivente e inexiste nos minerais. É um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico universal, pela qual esse se torna princípio de vida. A vitalidade é um atributo permanente, então, desse agente vital? Não. O fluido vital só é considerado vida quando ligado a um corpo físico, quando ligado a um arranjo de órgãos que o absorve e assim esse mecanismo vira vida. Então, fluido vital sozinho
ainda não é vida. Quando ele é absorvido pelos corpos orgânicos, ele então é a força motriz que movimenta esses corpos. Por isso nós falamos, quando rasgamos uma simples folha, o que é que se desprende? O fluido vital que o movimentava e que dava àquela planta a sua força de vida, não é? Então, os espíritos dizem assim, o conjunto dos órgãos que formam o nosso corpo físico é uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que nele existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém e desenvolve um agente vital. É mais ou menos como um atrito produzindo o calor. Então vamos clarear um pouquinho isso. Os órgãos do nosso corpo físico, quando estão impregnados de fluido vital, eles então possuem vida. E aí o funcionamento da vida vai acontecendo. Vejam o que dizem aqui os espíritos. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante mesmo no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados dos fluidos vitais, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso, gente, que desde o reino vegetal até o reino nominal, existem aqueles seres com fluido vital suficiente para viver e há aqueles corpos supersaturados do fluido vital, são aqueles corpos muito mais energéticos, que a gente diz, aquele corpo tem muito mais vitalidade. Isso acontece. Então os espíritos nos ensinam que mesmo corpos da mesma espécie é variável a quantidade e também a qualidade do fluido vital. Eles estão presentes nas plantas, nos animais e no reino nominal também. Então vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo depois da gente ter compreendido esses conceitos. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Ora, gente, qual é o ciclo orgânico que nós já conhecemos? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então a ciência espírita enxerga com muita serenidade o fenômeno da morte natural, porque está em todos os corpos orgânicos. É esse ciclo que não é negociável. Quando nós nos ligamos à matéria, nós já passamos a pertencer a esse ciclo vital dos corpos orgânicos. Então, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta dos espíritos: a exaustão dos órgãos. Isso. É uma máquina que trabalha, até que os órgãos vão perdendo suas forças, o fluido vital também vai diminuindo, e quando há a cessação desse movimento, o espírito então se liberta. Olha o que aqui diz Kardec aqui na questão 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, algumas de suas molas se quebram, se o corpo estiver doente, a vida vai se esvair. Então, veja como é interessante. Quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos, aí já é outro fenômeno, não é, gente? A morte natural é a cessação natural pelo desgaste dos órgãos. O fluido vital também não entretém mais aquele mesmo movimento e o espírito se liberta. Mas há outros gêneros de morte, não é? Acidente por acaso é um exemplo. Então veja aqui os espíritos dizendo: quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos ou profundamente alterados, pode ser por algumas doenças também, o fluido vital não pode mais transmitir-lhes o movimento da vida
E o ser então morre, deixa a matéria. Então, tanto na morte natural, quanto na morte ou por doença ou por acidente, quando o fluido vital não mais entretém o movimento desses órgãos, o espírito então se liberta. Então veja aqui essa leitura que eu vou fazer agora. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. A ciência humana já constatou isso, não é? Que os órgãos estão todos ligados, interagindo em suas funções. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, é que a força motriz não pode mais pôr em movimento. Então essa analogia dos espíritos é muito interessante, não é? Quando a máquina se desarranja, a força motriz já não tem capacidade de colocá-la novamente em movimento. É por isso que se dá o fenômeno da morte física e nós espíritos então encerramos naquela etapa a nossa jornada de progresso material e retornamos à casa do Pai. Então, com todo esse ensinamento, nós vamos perceber na fala de Emmanuel o quanto Deus é bom, porque nos concede sempre um corpo apropriado para o nosso desenvolvimento espiritual e moral, e que esse corpo, gente, foi trabalhado por muitos séculos, por muitos milênios, pelas equipes superiores que trabalham incessantemente no universo. Veja o que diz a fala de Emmanuel. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase imensuráveis, por meio dela a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Veja que maravilha de leitura nós fizemos agora na fala do Espírito Emmanuel. É no corpo físico, essa cidade abençoada, desenvolvida por Deus, que nós temporariamente seguimos em jornada material. E aí a gente não pode esquecer a advertência dos espíritos. Não esqueçamos, portanto, que o espírito comanda o corpo e não o inverso. Que o corpo apenas ressente e reflete o que vai na alma e então reage de acordo com a lei natural de causa e de efeito. Então, gente, quem é o senhor do corpo físico? O espírito. Mas por esse estudo nós percebemos que os laboratórios siderais trabalharam muito profundamente para que hoje nós tenhamos esse corpo físico que nos serve de instrumento, que nos serve de expressão aqui no mundo material, enquanto estamos encarnados, não é? Que vai nos servindo de morada temporária para que a gente se desenvolva. Então, gente, a história de dizer vamos desenvolver apenas o espírito, não. É preciso cuidar do nosso corpo físico, dessa cidade microscópica que nos acolhe, que é energia radiante condensada e que vem da grande bondade de nosso Pai que é Deus, o médico de todos os médicos. Então, no curso dos milênios, elaborou, juntamente com os espíritos superiores, o nosso corpo físico, que nos serve dessa morada temporária. Que sejamos, então, muito gratos e que na existência nós possamos, nos servindo no nosso corpo físico, partir para as realizações mais nobres em prol do nosso próprio crescimento.
Espero que tenham gostado desse estudo no módulo mais científico da doutrina espírita. Aqui não se esgota esse tema, muito pelo contrário, é uma partida para que vocês se incentivem a estudar tudo isso que a doutrina nos oferece. E se gostaram, gente, dê o seu ok aqui no canal, se inscrevam também e divulguem, não é? Deixem seus comentários, que isso tudo dinamiza a nossa corrente do bem. Que Deus então nos abençoe hoje e agora e para todo sempre. Muita paz a todos.